Bom dia, meus amados e amadas, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 14 de maio de 2024, terça-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus, nos lembrando ainda do Rio Grande do Sul, nossa solidariedade. Deus ali esteja abençoando, ajudando, você se puder ajudar, ajude. Passada as cheias, certamente a reconstrução vai ser um negócio muito pesado. E o nosso governo é omisso mesmo, tá certo? Somos nós mesmos que fazemos o Brasil. Se puder ajudar, ajude. Amém? Vamos aqui à nossa leitura de hoje, Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24, é a nossa leitura de hoje. Diz assim a palavra de Deus: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? O contexto do livro de Efésios, capítulo 4, é onde Paulo vai falar desse ministério, daqueles que são chamados para pregar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus, os santos que são chamados. Do versículo 17 ao 24, Paulo vai falar exatamente desse contraste entre a santidade do crente convertido e essa dissolução que não é convertido, que faz as coisas aí de qualquer jeito, tá certo? Porque a Bíblia nos ensina a ser crente depois que nos convertemos. O versículo 22 de Efésios 4 diz assim, começa dizendo assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Paulo, ele vai ensinar isso claramente, porque Paulo sabe quem era ele, então ele tem uma consciência da sua mudança de vida e ele sabe isso que é. Ele vai estar trazendo esse ensinamento, ele diz quanto ao trato passado, ou seja, aquilo antes de ser convertido, que você é capaz de fazer, você faz qualquer loucura, é capaz de qualquer bobagem, tá certo? E ele vai dizer que vos despojei do velho homem, ou seja, essa natureza velha, herdada de Adão, e assim que ela é tendenciosa ao pecado, que você possa se despojar dela. Se agora crê em Cristo, então se desfaça dessa velha natureza. O crente tem essa consciência muito clara, tá certo? E ele vai dizer assim, despojei-vos. Portanto, despojar, ele é um ato definitivo. Por exemplo, eu vou me despojar dessa camisa que eu estou, eu vou tirar ela, vou jogar fora. Isso é um ato definitivo. Eu posso até vesti-la de novo, mas aí já é outra coisa. O ato de jogar fora é um ato definitivo, de tirar essa camisa que eu estou vestido. Então, despojar é um ato definitivo, é lançar fora esses velhos costumes, as velhas práticas, a velha natureza. Essa natureza que adora todo bicho aí, que faz qualquer loucura, tá certo? Então, Paulo vai dizer isso, despojei-vos, ou seja, lance fora essa natureza velha, se agora é um crente em Jesus. Amém? E ele vai dizer assim, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Concupiscência é um desejo exagerado. Normalmente, quando Paulo fala de concupiscência na Bíblia, ele está ligando alguma coisa à questão da sexualidade, sexual, coisa desenfreada, não tem controle, não tem nada. Normalmente, Paulo liga isso, mas também pode ser concupiscência a qualquer coisa, a mentir, um concupiscente aí, mentiroso, quanto mais poder, dinheiro, sei lá, essas coisas, arrogância, prepotência. Então, mas Paulo normalmente aplica, quando ele usa na escritura, basicamente ele aplica a questão sexual, descontrolado, não tem controle, tá certo? Então, concupiscente. Então, Paulo vai dizer assim, isso aí é coisa da velha natureza, é engano, você vai ter que jogar isso fora. O versículo 23 vai dizer assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ora, o que é interessante, despojar e jogar fora. Definitivo. Amém? Agora, renovar é um ato contínuo, que é a nossa vida diária, vai se renovando. Opa, isso aqui não é legal, o Espírito Santo me ajuda, vou me renovando diariamente. A Bíblia chama isso de santificação, que é a santificação diária. Somos santos quando recebemos o Espírito,
mas há uma ação diária de nos renovar. Eu vou imaginar aqui um rio, né, que as águas correm, elas vão se renovando. Aquela água que passou já viu uma água nova. Né? Comparando aí com o Espírito Santo, no Rio Grande do Sul as águas estão sujas. E mais suja ainda é essa politicagem de um governo irresponsável, tá certo? Mas vamos lá, a Escritura. Vos renoveis é um ato contínuo, você vai se renovando, se santificando. É um posicionamento de um novo crente, ele vai ter essas atitudes renovadas. E ele vai dizer que é no vosso entendimento. Ou seja, crente não é um alienado. O crente, antes de mais nada, ele é alguém que pensa, porque a verdade liberta, ensina, traz consciência nova. Portanto, ele diz no vosso entendimento, Paulo destaca assim que um crente verdadeiro, ele não é um alienado, não, ele é alguém que pensa. Amém? Assim, às vezes a gente vê umas espiritualidades por aí que eu chamo de pseudo-espiritualidade. As pessoas ficam loucas fora de si. Isso não é espiritualidade de Deus, não. Isso é demônio. Um dia desse eu vi um vídeo aí de um cidadão imitando um macaco. Misericórdia. O coitado do macaco, não tem nada a ver com isso. Eu digo que isso é demônio, porque o Espírito de Deus lhe dá entendimento, deixa você consciente, sabe quem você é, quem você era, quem você é e para onde você vai, para o céu. Então o Espírito de Deus traz entendimento, renoveis. Eu sei, essa renovação é diária, opa, eu fiz isso aqui, não está muito legal, então vou me renovar. É uma renovação diária, mas no entendimento, com consciência clara, tá certo? Eu vou fazer aqui um destaque, não estou falando do dom de falar línguas, porque o dom de falar línguas realmente fala em línguas misteriosas diferentes. Não se trata disso, isso é um dom gracioso e é verdade. Estou falando dessa loucura que é uma pseudo espiritualidade que o pessoal fica louco fora de si, rolando pelo chão. Isso é demônio. O Espírito de Deus dá entendimento, deixa você consciente, tá certo? Porque ele é verdadeiro. E o versículo 24 vai dizer assim, e vos revistais do novo homem. Ora, Paulo assegura que a nossa fé em Cristo gera um novo ser, uma nova consciência. Eu sou o mesmo André, bonito como eu sempre fui. Amém. Eu sou o mesmo André, a mesma altura. Eu só estou um pouquinho mais gordo, tá certo? Mais careca, mas sou o mesmo André. Agora, há uma consciência nova, há um revestimento de um homem novo, de uma consciência nova. É isso que Deus faz com a gente. Pela fé é gerada uma nova consciência. Na realidade, faz aquilo que Deus quer que seja, filho de Deus, consciente dessa verdade, essa nova criatura. Amém? Com relação a isso, Paulo vai escrever também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que ele diz, e se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É na compreensão, tá certo? Vou dar aqui um pouco do meu testemunho, breve, tá certo? Eu era um bebum, eu bebia e caía nas calçadas. Mas Deus me deu uma consciência nova. Não quero bebida mais não, isso é coisa de quem não tem Deus no coração, tá certo? Amém? Vamos lá, mas assim, e vos renoveis do novo homem, é uma nova consciência, é a mesma criatura, é o mesmo ser humano, o mesmo corpo, tá certo? Mas há uma consciência nova, tá certo? E o texto no versículo 24 vai continuar dizendo assim, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. 3 coisas aqui interessantes. Retidão é viver de conformidade à justiça de Deus. Assim, aliás, eu passei aqui por cima. A primeira é justiça, tá certo que vem o texto, é justiça primeiro. Então, justiça é viver essa justiça de Deus que foi manifesta em Jesus Cristo na cruz. Ele é o meu Senhor, meu Salvador. Preciso honrar isso que Cristo fez, viver essa justiça, praticando o que é certo. E eu vou dizer assim, eu tenho dito aqui na igreja para os irmãos aqui, que para Deus não importa se é bom, para Deus importa se é correto. Amém? Tem coisa boa aí, meu irmão, que se eu pensar em fazer, ô glória. Mas não agrada a Deus, é bom para o velho homem. Então, para Deus não importa se é bom, importa se é correto, tá certo? Então, isso é viver essa justiça de Deus, que é Cristo na cruz, honrar o que Cristo fez, tá certo? E retidão é viver conformidade dessa justiça, fazendo o que é correto, fazendo o que é certo, não apenas o que lhe é bom, tá certo?
E o texto vai terminar dizendo, procedente da verdade. A verdade é Cristo, que é Deus. E Deus é a verdade, Deus não mente. Amém? A Bíblia vai dizer que é impossível Deus mentir. Ela ensina isso, é impossível Deus mentir. Deus não mente. Deus não tem esse caráter mentiroso. Tá certo? Então aqui uma breve reflexão, passando aqui pelos versículos 22, 23 e 24 de Efésios 4. Pensar nisso. Há um trato passado, que é uma natureza velha em Cristo, ela foi renovada. Essa concupiscência, esse desejo exagerado pelas coisas no passado, e renovar-se pelo Espírito de Deus, isso é coisa boa, no entendimento, com compreensão, não é com loucura não, tá certo? E revestindo-se desse novo homem, dessa nova criatura criada em Cristo Jesus. Amém? E o texto vai terminar dizendo isso, que é procedente da verdade. A verdade é Cristo. O crente, ele não mente. Ah, mas teve alguém no passado que mentiu. Teve. Mas os nossos irmãos no passado, que está na Bíblia, que mentiram, é por causa da natureza velha que ainda vem e tal. Então, se acontecer isso, é a natureza velha que está em você. E deixa eu dizer uma coisa para você, a natureza velha é dominada pelo Satanás, não é por Deus. A nova natureza que é direcionada é assim por Deus. Amém? Por que o crente não mente? Por que o crente não mente? Eu vou lhe responder com um texto bíblico. João 8,42 diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira é Satanás. Seja quem for, presidente da República mentindo, uma autoridade mentindo, jornalista mentindo, juiz mentindo, agindo com mentira, é uma ação diabólica, porque não tem Deus, e o nosso Brasil está governado por pessoas que adoram a Satanás. Eu vou dizer isso aqui se você não sabe. Janja, no candomblé, é um demônio. Amém? Então, o pai da mentira está no mundo e ele se manifesta em pessoas. Os crentes manifestam a glória de Deus e as virtudes de Deus. Falamos a verdade em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Ore pelo Brasil. A esperança. Vamos restabelecer a nossa democracia, porque Deus é justo. Estou aqui falando da palavra de Deus e contextualizando também para a gente saber disso. Lá no Éden, o diabo se manifestou na serpente. E ele se manifesta em pessoas no mundo atual. Sempre foi assim. Mas os cristãos, a igreja do Senhor está aqui. Eu e você que cremos estamos aqui. Estou lhe abençoando. Busque crer em Cristo. Porque senão você vai estar sendo direcionado. A sua alma, que é tendenciosa ao mal, vai estar sendo manifestada, direcionada pelo mal. Deus te abençoe. Isso é muito sério e eu creio assim, estou lhe ensinando e lhe abençoando a sua vida, a sua casa e o Brasil em nome de Jesus. Amém.